Bom, na última aula nós falamos sobre os anjos, está faltando ter cadeira aí, né? Falamos sobre os anjos maus, sobre os anjos bons. Só para explicar um pouquinho esse assunto, lá em Judas capítulo 1, versículo 6, em Judas 1, né? Judas 1, Pai do Senhor a todos. versículo 6, vai dizer sobre aqueles anjos que estão presos em abismo, né? Presos em abismo. E algumas pessoas tentam fazer uma ligação desse texto de Judas 1, versículo 6, anjos que estão presos no local que em grego é chamado de Tártaro. Tá? Tártaro. Na Bíblia nós encontramos alguns tipos de inferno, né? O Sheol, quem mais? O Hades, o Tártaro e o Guiena, né? Bom, na verdade, Sheol e Hades é a mesma coisa. Sheol é uma palavra hebraica para sepultura, tá? E Hades é uma palavra grega. É a mesma palavra grega. Região dos mortos. Região dos mortos. Sepultura, tá? Agora surge essa palavra Tártaro, que alguns acreditam que seja uma divisão entre o que havia de paraíso e o Sheol, né? O paraíso é o inferno, tá? Eles chamam de que essa região aqui era chamada de Tártaro. E alguns dizem que estava preso ali alguns demônios, mas isso aí, irmãos, tem muita pouca base bíblica, tá? Para isso. Mas há quem acredite e defenda. O Guiena, sim, o Guiena aparece 19 vezes na Bíblia, tá? Ele vai aparecer 19 vezes. Então, o Guiena está muito bem apresentado no Novo Testamento, principalmente, não só no Novo Testamento, mas como no Antigo Testamento também. O Guiena significa o lago de fogo. É o juízo final, onde será lançado a morte, o anticristo, a besta, o falso profeta, Satanás e todos os seus anjos e todos aqueles que não serviram a Deus, tá? Mas o Tártaro pode ser que exista um local mesmo, ou seja o próprio inferno. Isso não sabemos. Agora, o que as pessoas tentam fazer? A ligação de Judas 1, versículo 6, com Apocalipse 9:11. O que é esse Apocalipse 9:11? 9:11 fala de um anjo ali, né? Um demônio chamado Abaddon e Apolion, que é o mesmo, né? É a mesma. Se Apolião e Abaddon seria a mesma, é uma versão grega e hebraica, Apolião e Abaddon. Faz a ligação, mas tem algum versículo que possa ligar? Não há nenhum versículo que ligue esse Abaddon. Dizem até que é esses anjos que estão presos, que são soltos. Na verdade, esse Abaddon e Apolião, para mim, no meu modo de entender, é o demônio, o próprio Satanás, que é chamado ali de Apolião ou Abaddon. Tá? Bom. Hein, pastor? Isso que o senhor está relatando é aquilo que eu já ouvi, né? Falar que aqueles piores demônios também, né, de patente alta, assim, estão aprisionados nas profundezas e serão soltos na perseguição, na tribulação. É isso aí. Isso. Agora, baseado em quê? Em quê? Esse então. que é o problema nosso, é textual, não é teológico. Não é teológico e nem filosófico. Não é? O problema nosso é textual. Porque assim, você pode ter uma teologia, isso aí é uma teologia. Você pode ter uma filosofia. Também uma filosofia. Agora, onde que nós vamos encontrar um texto para confirmar que é corroborar isso? É o que é difícil. Alguns também tentam ligar esses anjos caídos aqui, esses anjos que estão presos em abismo, a Gênesis 6, onde fala dos filhos de Deus. Tá? Gênesis 6, versículo 4 ali, né? Vai falar dos filhos de Deus. Então tentam linkar
a esse texto? Também é difícil. Porque, para mim, eu acho que ainda fica mais difícil, porque para mim, esses filhos de Deus que aparecem ali, eu não acredito que sejam anjos. Há quem acredite, há quem defenda, não há. Mas por que eu não acredito? Porque fala-se que os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens e nasceram os nefilins, os gigantes, tá? Bom, um dos motivos que eu acho fraco essa ideia é que anjos, eles são seres espirituais, ok? A Bíblia fala que são seres espirituais, ministradores, tá? Vai falar, a Bíblia vai dizer que eles são seres espirituais. Então, para um anjo se deitar com as mulheres, eles teriam que se materializar. Verdade. Certo? Eles teriam que ter vamos dizer assim, uma teofania. Transformar, a Bíblia mostra anjos em forma teofânica. Ok? Anjos comendo, anjos aparecendo. Tanto é que aqueles homens, lembra lá de Gênesis, que queriam deitar-se com... Eles achavam até que eram pessoas mesmo. Porque eles tinham uma forma teofânica. Tá. Agora, para esses anjos terem uma forma teofânica, eles não conseguiriam sozinhos, tinha que ter uma permissão de Deus. Será que Deus ia permitir para esse fim? Jamais. Eu Né? creio que não. Vai lá, se materializa para deitar com as filhas dos homens? Jamais. Não, né? Bom, anjos também, há uma coisa que enfraquece isso, é que anjo não tem sexo. Verdade. A Bíblia fala, no céu não se casa e nem se dá em casamento. Então, anjos são seres, como nós dissemos, espirituais, e se fossem, na verdade, deitar com as mulheres, não teriam que ser humanos, teriam que ser um ser híbrido. Entendeu? Aí isso já ajuda a enfraquecer também. Outra coisa, os anjos não se reproduzem, eles são criados um a um, enquanto o homem sim se reproduz. Outra coisa mais, bom, a Bíblia diz assim, produza, né, o ser humano, os animais, produzam cada um segundo a sua espécie. Quando um ser, ele sai fora da sua espécie, ele não consegue se reproduzir. Isso é ciência também. Exemplo, se um cachorro se deitar com uma ovelha, o que vai acontecer? Nada. Se um cavalo se deitar com um elefante, vamos dizer assim, estou aqui, o que vai acontecer? Nada. Não vai se reproduzir, porque só se reproduz seres da mesma espécie. Um peixe, se ele tiver em contato com outro peixe, vai nascer um peixe. Um cavalo vai nascer uma égua. Um boi com uma vaca, sim. Mas uma vaca com um cavalo não acontece nada. Entendeu? Então por quê? Porque foge da sua espécie. E um anjo é um ser espiritual, com um ser humano. E, bom, outras coisas que podem enfraquecer. O texto de Gênesis capítulo 6, versículo 4, diz assim. Outra coisa, irmãos. É bom entender que os gigantes já existiam antes desse fato. Certo? A Bíblia já cita os filhos de Anak, já existiam gigantes. E depois do dilúvio só ficou Noé e a sua família. E apareceram novamente gigantes. Ok? E o que mais enfraquece é que o texto que está se referindo a nefilins, que é gigantes no hebraico, né? Gigantes, que é nefilins, na verdade não quer dizer gigante essa palavra. Quer dizer violentos. Essa é a tradução para a palavra, na verdade. Não é gigante. Que ainda enfraquece mais ainda o texto. Ok? Bom, então, e tem mais. Se é os filhos dos homens, aqui filhos dos homens, quem seriam esses filhos de Deus e filhos dos homens? Acredita-se que esses filhos de Deus são os descendentes de Sem. E os filhos dos homens, descendentes de Caim. Deus sempre, os filhos de Caim se perverteram. Vocês sabem que eles se desviaram, se afastaram de Deus. E Deus sempre não quis que o seu povo se misturasse. Sempre, desde o início. Quando eles foram entrar na terra prometida, ele falou, vocês vão entrar, mas não se deitem com os filhos, com os jebuseus, 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 heteus, fariseus,
fariseu não, filisteus, sabe? Filisteus. Então o que acontece? Seu Deus sempre condenou isso. E aí, se eles se deitaram, os filhos de Deus se deitaram com o filho dos homens, por que o texto não aparece e não fala mais de gigante? No versículo 4, 5, 6, 7, vai dizer assim, ó, e viu o Senhor a maldade do homem. Não fala gigante. Primeiro, por que não fala, cita anjos? Não cita. Não cita. Cita filhos de Deus, não cita anjos. E nós já vimos em outras aulas que anjos de Deus e tudo mais pode se referir a homens também. Lembra? Bom, vamos lá. Olha só, o texto aqui só vai tratar com o homem. Por que não trata com esses anjos? Por que não fala nada desses anjos que foram presos em abismo? Não fala. E viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicava sobre a terra. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Ele destruiu sobre a face da terra o homem. Só tem a ver com o homem. Por que não tem nada a ver com esses gigantes? Por que não aparece sobre eles? Por que a Bíblia não cita nada sobre esses gigantes? Porque eu acredito que esse texto não tem a ver com gigantes, não tem a ver com anjos, não tem a ver com nada disso. Assim como existem anomalias, né, de homens gigantes, existem até hoje, de homem de 2,80 m, 2,70 m, não tem. E tem os pequeneus também, são anomalias, que existem até hoje. Anãos, né? E se tiver algum baixinho aí, vocês vão levar a mão lá. Cuidado. Então, mulher, ninguém fala nada. Gigante, temos aqui um, né? Temos um gigante aqui, 2 gigantes ali, ó. A mulher não falou nada, só fala do homem aí. A mulher não ficou nessa coisa. Não ficou, mas quando fala homem, ele está falando a mulher também, tá? As mulheres não escapou dessa, não. Ok, tem umas coisas para falar a respeito disso, mas nós temos que correr hoje para tentar eliminar um pouco a nossa matéria aqui. Vamos entrar aí sobre a doutrina do pecado, nós já falamos, né? Então, vamos falar sobre a martiologia. A martiologia. Nós já falamos sobre a martiologia, não, né? Ou falamos sobre soteriologia? Não, já a martiologia já falamos. Nós vamos falar sobre soteriologia, na página 113. Soteriologia. O que é soteriologia? Doutrina? Sotério, olha aí, ó, o que diz aí? Soteriologia, página 113. É a área da teologia sistemática que trata da... O termo soteriologia vem do grego soteria, salvação, que trata dos aspectos salvíficos através da vida e obra de Jesus Cristo. Então, o que é salvação, certo? O que é? Vê aí na página 113 ainda, onde está recuado. É tudo que Jesus realizou e ensinou para levar a raça pecadora à comunhão com Deus Santo. Trata-se da redenção do ser humano e o poder sobre o pecado. E ainda a libertação do cativeiro espiritual. A saída do pecador dentre o poder das trevas e do pecado. E finalmente o retorno do exílio espiritual do pecador para Deus. Isto é, salvação em resumo. Lembra que eu falei que a Bíblia não esgota o assunto sobre Deus? Esgota? Não. Você sabe quem criou Deus? Você sabe quando ele foi formado? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe que existia antes da terra, para começar a conversa. A Bíblia não esgota. Agora, sobre a salvação, a Bíblia esgota o assunto. Sobre a salvação, esgota. A Bíblia vai falar 100% do que a gente precisa saber sobre a salvação. Para ninguém dar uma desculpa amanhã, isso aí eu não sabia. A Bíblia não falou sobre isso, tá? Se é unânime a afirmação, na página 114, se é unânime a afirmação que a salvação vem por intermédio de Jesus, não há um consenso quanto à participação dos seres humanos no processo salvífico. Ou seja, quem é participante ativo que torna a salvação de fato? Parte de Deus em busca de nos salvar ou o homem que tem que buscar a Deus? Isso é uma briga que vem de uma longa data, tá? Se é Deus que tem que ir atrás do ser humano para ele ser salvo, ou se é nós que temos que buscar a Deus para conseguir nele a salvação. Nós que temos que ir atrás de Deus para receber a salvação. Tem um versículo. Há controvérsias, há quem acredite que não. Tem um versículo que fala que tanto querer quanto efetuar, tudo que a gente faz é devido à vontade de Deus e não. Deus coloca isso. Duas opiniões diversas. Vamos lá. Então,
Então, irmãos, essa diferença que você vai encontrar muitos pastores falando dessas duas linhas de pensamento. É chamado de Calvinismo. monergismo, energismo, e o sinergismo, tá? Porque mono vem de mono, ok? Mono. O que é a palavra mono? Né? Bifásico, monofásico, lembra? Bifásico, duas fases, monofásico, uma fase só. Sinergismo aí já depende de outro, já tem ligação com outro. Do monergismo é que surgiu o famoso calvinismo, tá? E é do sinergismo que surgiu o arminianismo. Ok? Calvinismo, e você vai entender isso nessa continuação aí, tá? Monergismo veio de Calvino e o sinergismo de um homem chamado Jacob Armínio e calvinismo de John Calvino, ok? São dois teólogos da Idade Média, 1500 e pouco ali, que divergiram entre si na forma de se tratar a soteriologia. Vamos lá. Vamos entender então como o calvinismo acreditava e como o arminianismo acredita. Então, hoje você pega algumas igrejas que creem no calvinismo, que seguem o calvinismo, e algumas igrejas que seguem o arminianismo. Vou dar só um exemplo de duas igrejas. A presbiteriana é calvinista. A Assembleia de Deus é arminiana, tá? Vamos lá. Qual a diferença? Bom, olha aí, ó, na página 114. São 5 pontos do calvinismo e 5 pontos do arminianismo, ok? Qual que é os 5 pontos do calvinismo? Ó, na página 114 fala do calvinismo, pula para a página 116. Fala do arminianismo, ok? Vamos lá. Primeiro ponto tratado aí é a depravação. Qual que é? Total. Depravação total. Bom, nessa parte aí, tanto o calvinismo como o arminianismo acreditam na depravação total. Ou seja, o homem, ele já nasce em pecado. O homem não pode se salvar sozinho, ele não pode, ele está em depravação total. Vocês concordam com isso? Sim. O homem está em depravação. A Bíblia chega a um ponto e a Bíblia diz assim, ó, que Deus olhou para a terra e não viu sequer um justo. Então o homem está em depravação total. Nisso, o calvinismo e o arminianismo apertam a mão, ok? A diferença, só que tem uma diferença. Certo? Qual a diferença? Está no decreto de Deus, está aí, ó, na decisão de Adão e Eva no Éden. Ou seja, Armínio entende, o que acontece aí, a diferença de um e do outro é a partir do jardim do Éden. O calvinismo acredita que, o arminianismo começa que a depravação começou do Éden, quanto o calvinismo acredita que foi antes do Éden, que o homem já estava depravado antes do Éden. Agora vamos lá, segunda. Qual é a segunda questão aí? Eleição incondicional. Eleição Incondicional. Pro calvinismo. Calvinismo é condicional, né? É incondicional. Não, incondicional. Ah, perdão. Incondicional, Isso. calvinismo. Incondicional. Incondicional. Enquanto para o arminianismo é condicional. Ok? Incondicional e condicional. Qual a diferença? Vamos entender isso aqui? Para o calvinismo é incondicional. É Deus quem elege o homem. Ou seja, Deus já criou o homem para o calvinismo. Ele já criou ele. Ó, esse aqui eu estou criando para ele ir para o céu. E esse aqui eu estou criando para ele ir para o inferno. Ok? Esse aqui vai ser salvo e esse aqui não vai ser salvo. O que corrobora seria aquele versículo que um fez para de honra e outro de desonra? Não só esse, como muitos outros. Entendi. Tá? Muitos outros.
Eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. Entendi. E tantos outros versículos corroboram. Então, para o calvinismo, uma vez salvo, Salvo para sempre. Você, se você for salvo, nem que for no último minuto, você vai acontecer alguma coisa, você vai se salvar. Deus já predestinou aqueles que vão ser salvos e aqueles que não serão salvos. Deu para entender? Sim. Não depende do homem, só depende de Deus, porque ele acredita que o homem não pode salvar-se a si mesmo. Ele não tem condição de salvar e ele precisa totalmente de Deus. Agora, para o arminianismo, a eleição é condicional, ela está condicionada a quê? Para o calvinismo, para o arminianismo, o homem tem livre arbítrio e ele escolhe. Arbítrio. Então o homem escolhe se vai ser salvo ou não. Ele depende de Deus para se salvar, mas é ele que vai fazer a escolha, se ele vai ser salvo ou não. Então, depende sim de Deus, de Deus, mas ele faz a escolha. É mais ou menos assim, né? Cristo já escolheu todos com o sacrifício de Jesus. Agora, se você vai abrir a porta para ele entrar e ser salvo ou não, é... Isso. Enquanto o calvinista acredita que isso não é possível, o homem por si querer decidir se salvar. Não, ele vai decidir se salvar? Não, ele não tem condição, ele está em depravação total, então ele não tem condições de se salvar, e só Deus pode salvar. Enquanto aqui acredita que Deus dá para nós escolhermos se queremos ser salvos ou não. Sim. Ok? Bom, agora, terceira questão aí, qual que é? Expiação limitada. Expiação. A ação limitada e ilimitada, né? Bom, o que seria então? Vamos entender o que é expiação ilimitada. Expiação para o calvinismo, a expiação é limitada, certo? Deus só morreu por alguns. Outros não adianta, eles não vão ser salvos. Tá? Deus já escolheu antes da fundação do mundo os que haveriam de ser salvos. Então essa expiação não é para todos, é para os salvos. Deu para entender? Agora, para o arminianismo, a expiação é para todos, aqueles que escolherem. Um texto que corrobora é o 1 João, capítulo 2, né? Sim. Corrobora por... Não só esse como muitos, mas também muitos corroboram para o calvinismo. Ok? Deu para entender aí? Sim. Vamos para a quarta? Qual que é a quarta? A graça irresistível. Irresistível. E a outra é a graça resistível. Para os calvinistas, a graça é irresistível. Para os arminianos, a graça é resistível. Vamos entender? Deus, nós somos salvos pela graça, não é isso? Sim ou não? Sim, pela graça. Agora, para os calvinistas, você não pode resistir à graça. Se Deus te chamar, você aceita e acabou. Ó, Deus escolheu você. Então, quando Ele chamar você para a graça, você vai aceitar essa graça. Agora, para os arminianos, qual é? A graça pode ser resistida. Você pode dizer sim ou não. Não, eu não quero ser salvo. Agora, no calvinismo, não, você vai ser salvo. Acabou. Então você é salvo. E o homem não pode resistir a essa graça. Deu para entender? Amém. Agora, para o arminianismo, o homem pode resistir e falar, não, eu não quero ser salvo. E a última qual que é? Perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Perseverança dos salvos. Dos salvos, dos santos, né? Dos salvos. Ou dos santos. Tá? Bom, para o calvinismo,
existe a perseverança dos salvos. Certo? Não, do santo. Do santo. E faz a mesma coisa, né? Tá? É a mesma. Mas a palavra certa é dos santos. Tá bom? Para o calvinismo é a perseverança dos santos. Enquanto para o arminiano também é a perseverança dos salvos. Olha só. Qual é a diferença entre os dois? Como a nossa salvação é para o arminiano, como a salvação é condicionada à fé e aponta para os santos, se perdemos a fé, perdemos a salvação. Ou seja, você pode cair da fé. A diferença maior e gritante é essa. Para o calvinismo você não consegue cair da fé. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas para o arminianismo o homem pode cair da fé. Ok? Os pontos que corroboram o calvinismo. Eu escolhi a Jacó e aborreci Esaú. Ponto que diz assim: e ele predestinou para, né, e a eles que chamou, ele predestinou. Também é ponto do calvinismo. E tem muitos outros pontos do calvinismo. Agora, eu sei que vai ter muita gente que é calvinista e vai assistir esse vídeo. E que me segue, eu sei que tem alguns que me seguiam, depois que souberam que eu era arminiano, não me seguiam mais. Falou, pastor, o senhor estava indo bem, mas quando o senhor falou de Armínio, eu parei de seguir o senhor. Eu falei, mesmo, o que eu posso fazer? Eu já me esforcei para ser calvinista. Já me esforcei, mas não consegui até hoje. Uma das coisas que eu tenho dificuldade, por exemplo, para ser um calvinista, não sei se tem algum aqui, às vezes até tem, né? Pode ser que tenha. Mais ou menos aí uns 7% hoje é calvinista, está crescendo, tá? Muita gente está se tornando calvinista por um problema, por uma questão. Uma questão. As igrejas neopentecostais estão agindo com muita, vamos dizer assim, imaturidade cristã, para usar uma palavra mais elegante. Imaturidade. Enquanto os reformados estão pregando Bíblia. Você viu o Hernandes Dias Lopes? Hã? Hernandes Dias Lopes? Meu Deus! Né? E tantos outros, Meu né? Deus, Tantos outros aí por Deus, cidade. mas o Hernandes é um baile. Calvinista, poxa, né? Mas são hipócritas pra caramba. Então, o que acontece? E como eles pregam Bíblia, e tem um pessoal aí brincando de ser crente, você entendeu? Barulho, né? Aí, profecia que não cumpre, visão que não acontece, e Bíblia tudo falado de qualquer jeito, porque o povo não se preocupa com teologia. Aí esse povo vai vendo aquele monte de coisa, que brincadeira em cima de brincadeira, e vê um povo pregando Bíblia, acaba aderindo à Bíblia. Por isso que há uma balança, irmãos. Precisa do poder na igreja? Precisa, mas precisa ter uma palavra consistente também. Porque hoje que eu estou falando, o povo não come mais qualquer coisa. É claro. O povo vê aquilo ali, está fora da Bíblia, fora da palavra, eles começam, isso aqui eu não quero mais não. Com certeza. Antigamente, se colocava qualquer comida, o povo comia. Hoje o povo, não, isso eu não como não. Eu lembro de 1980 e pouco, houve uma seca, tu acha que é brincadeira, mas foi verdade, não é? Houve uma seca em Goiás, no Brasil inteiro, né? 5 meses e meio sem chuva. E aí, lá em Goiás, começaram a fazer o quê? Colocar óculos verde na vaca, para ela pensar que aquilo era câmera verde. E ela comia pasto seco pensando que era verde. É verdade. Tem gente que acha que é mentira, mas foi verdade. Olha, eu estou gravando isso aqui, ó, pode pegar aí. Então hoje, estão tentando fazer isso, hoje você coloca um óculos verde na pessoa, ele fala, nossa, aí você não me engana mais não, pois é cama verde, cama seca. Pra pensar que é pastagem, né? Não, antigamente você dava qualquer comida, o povo comia qualquer coisa. Não é verdade? Hoje o povo não come mais A qualquer gente coisa. assistia a missa em latim e achava que era Eu acompanhei muito a missa em latim, né? Só na minha época ainda a pregação era o padre pregava em português, mas aquele português lá misturado com latim. Mas a Bíblia a missa era inteira em latim.
na minha época. Mas só a pregação do padre que falava ainda. Eu lembro até hoje que teve um sorteio, eu nunca mais esqueço. Eu era o número 40, ele falou 40, 1. A gente, 40, agora eu, 42. 40, agora eu, 47. Aí ele não ganhava o E, né? Se ele falar 40 E, eu já. Não é eu, né? Bom, voltando aqui, mas por exemplo, eu tenho dificuldade, por quê? Vou explicar o porquê. Quando a Bíblia diz assim, ó, Deuteronômio 28, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se escolherem a bênção, mas se vocês escolherem a maldição, então é livre-arbítrio. Quando a Bíblia diz assim, um texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então, como que Deus salvou só alguns se ele veio para todos? E ao que perseverar. E ao que for até o fim, receberá. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é. Quer ver um texto que é difícil, o calvinismo. É um espinho, sabe aquele espinho do peixe? Quando você vai engolir o espinho do peixe? É Hebreus capítulo 6. Isso aqui, eles só tentam maquiar, mas como vai explicar isso? Uma vez salvo para sempre. E não tem como você acreditar tipo, nas duas? Vamos nas duas? É difícil. Ó, exemplo, eles querem confirmar assim, ó, que Judas estava predestinado já a ser o filho da perdição. Porque Judas estava... A Bíblia fala que era Judas que estava predestinado? Não. A Bíblia diz que era um. Quem deu lugar foi Judas. Sim. Um dos 12, Judas deu lugar. Tá? Vamos ver aqui o versículo 4. Ó. Olha aí. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 4. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados. Então diz que o salvo recaiu, e agora esses que recaiu é impossível que eles sejam outra vez renovados. Por quê? Aí então quer dizer que o homem pode cair? Sim. Que ele pode cair da graça? E aí fica difícil para eles explicarem. Não só esses, como muitos outros versículos da Bíblia que nós não podemos entrar porque já temos que ir para frente, mas que nós vamos estudar isso mais para frente, mais aprofundadamente, tá? Mas... Só dentro do que a Úrsula falou do texto lá sobre os filhos da desonra. Eu creio que esses aí são esses que apostatam a fé, né? Que perdem realmente ou que se permanecem totalmente na iniquidade mesmo, só em trevas, que não se convertem. Agora, então, irmãos, mais lógico, nós caminhamos no mesmo Deus, vamos para o mesmo céu, só que eu creio de uma maneira diferente do que eles creem. Eu acho que é muito sério dizer, não, só uma vez salvo para sempre. Então, isso parece que tira um pouco aquela preocupação, né, de você ter aquela, que eu preciso... que o reino dos céus é conquistado à força. Não fala que tira um tomando pouco... a tua coroa, cuidado para ninguém que tomar ele tome a tua coroa. Ao vencedor, dar-lhe a coroa da vida. Então, Ao vencedor, tem que perseverar. Pastor, ela não se mistura com predestinação com livre-arbítrio? Porque a coisa que foi predestinada, o jumentinho mesmo, o Zacarias, foi predestinado. Não, ali foi uma profecia, né? É diferente, uma profecia de que iria acontecer. Agora, com relação à predestinação, né? Vamos dizer assim, quando o texto fala de predestinação ali, não fala de predestinação para a salvação. Esse texto, aquele que ele chamou, também predestinou. Não inclui a salvação nesse texto. Ok? Agora, o que eu acredito que está relacionado à predestinação ali? A Bíblia não fala que muitos são chamados e poucos escolhidos? Então, se você um dia levantou a sua mão ao Senhor Jesus, você está predestinado. Ou seja, não é mais você quem manda em você, é Deus que manda em você. Sabe aquele negócio, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Então, o que Ele mandar você fazer, aí vai ser Ele que vai mandar você fazer. aí eu vou falar.
Aí Viemos o falando do servo, carro, a Bíblia fala assim, o barro pode mandar No oleiro? no oleiro para perguntar por que me fizesse assim? Não. Ou seja, se um dia nós levantamos a mão, aceitamos Jesus e somos servos, porque tem gente que aceita Jesus como Salvador, mas não aceita como Senhor. Tem que aceitar como Senhor também. Agora eu sou servo. Então o servo não faz mais a sua vontade, mas a vontade do seu Senhor. Agora você está predestinado para algo. Lembra que a Bíblia diz assim, muitos são chamados, eu já expliquei aqui em outra aula, muitos são chamados e poucos. Que é a diferença do chamado e escolhido? Chamado, todo mundo, ele está chamando. Quem quer vir, a quem enviarei? Quem há de por nós? Aí eu aqui, Senhor, envia-me a mim. Está chamando, ele resolveu aceitar chamar. Agora, o escolhido, que eu falo aqui, é predestinado para algum trabalho, esse não tem escolha. Senhor, Jonas, Deus não poderia ter pego outro profeta? Não, você vai dar a voltinha de baleia, vai coisar, mas eu vou usar você. Isso é a vontade soberana de Deus, uma das vontades de Deus, a vontade soberana de Deus. Jeremias, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Eu não estou querendo saber, Jeremias, se você sabe falar, se não sabe. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Ou seja, desde o ventre da sua mãe eu já tinha um propósito quando você levantar a sua mão. Se você levantar a sua mão e me aceitasse, você tem um propósito. Você já notou que tem crente que ele chega na igreja e ele vai continuar sendo a mesma pessoa? É o chamado. Agora tem camarada que ele pisou na igreja, o diabo levanta o inferno, tem contra ele. É o escolhido. Porque esse aí Deus vai usar de alguma forma, de alguma maneira para o reino dele. Glória a Deus. Ele vai fazer a diferença. Aleluia. Entendeu? Escolhido não tem escolha. Se você está servindo a Deus, enquanto você estiver servindo, você não tem escolha. É Ele que vai guiar a sua vida. Ele que vai direcionar você. É Ele que vai fazer através de você. Eu quero ser. Você quer nada, você vai ser o que Ele quer que você seja. Eu quero ser pregador internacional. Se Deus falar que você vai ser só um limpador da igreja lá, você vai ser. E não tem diferença nenhuma. Tem que ser obediente. Se for uma missão para beijar lá, tem que beijar lá. Entendeu, Timur? Escutou aí, Timur? Onde que é mesmo? Onde que é que tem que beijar, que o senhor falou? Na Ucrânia. Lá na guerra. Esse versículo o pastor Luciano falou, é Romanos 8, 29, está aí na lição, né? Porque o que dantes conheceu também predestinou. O que dantes conheceu também predestinou. Para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que esse texto está se referindo à salvação? Está se referindo a chamado. Deus sempre soube. Agora, veja bem, irmão, Deus já sabe quem vai ser salvo? Sim ou não? Sim. Lógico que sabe. Ele é onipotente, ele já sabe os que vão aceitar. Irmãos, por que o livre-arbítrio é importante? Por que o livre-arbítrio é bíblico, é importante? Porque Deus não criou uma máquina. Não criou uma máquina. Eu vou criar esse aqui para ser salvo. Então ele não vai poder pecar nunca, ele não vai desviar nunca, porque ele é salvo. Esse aqui vai para o inferno, ele vai para o inferno. Deus não criou uma máquina. Ele te dotou de livre-arbítrio. Foi Adão e Eva que escolheu. Deus falou, não come, mas eles escolheram comer. É verdade. Da árvore. Sabe para quê? Quando Deus chega para Jó e fala assim, viste meu servo Jó? O diabo podia ser matado, você criou uma máquina. O senhor criou um robô. Não. Ele me serve, não é por aquilo que eu dou para ele, não. Ele me serve porque por livre e espontânea vontade, porque ele me ama. Não, o senhor encheu ele de bens, por isso que ele te ama. Não, tira tudo, você vai ver que ele continua sendo o mesmo. Aí o diabo quebrou a cara. Ou seja, tá vendo? Você tinha o livre-arbítrio no céu e usou de maneira errada, mas o meu servo Jó usou de maneira certa. Glória a Deus. Porque veja bem, irmão, imagina aqui pastor Cícero, Wesley, pastor Valdeci, vai. Se você é casado com um robô,
Você programa aí para todo dia dizer: oi, meu amor, eu te amo, não vivo sem você, você é tudo que eu tenho. Você xinga ela e fala: mesmo assim eu te amo, não sei o que. E você fala: vai embora daqui. Não, não posso ir porque eu te amo, não vivo sem você, você é tudo para mim. Fica sem graça, não fica? Me dá. Oh Deus, você é tudo que eu quero. Oh Deus, Deus não criou, não ia ser um negócio muito. Deus não quer um robô. Ele quer alguém que ame Ele por livre. Irmãos, por isso que eu sempre falo, por isso que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque Deus não quer que você vá lá pelo que tem lá, mas por aquilo que Ele é. Aleluia. Ele podia levar você pelo menos um dia no céu para dar uma voltinha lá, fazer uma merchandising. Seria diferente ou não seria? Irmão, se você der uma volta de 1 hora no céu, a hora que o diabo vier para pegar, falou: rapaz, não quer sair não. Eu vou perder aquilo que tem lá por isso aí. Ó, aqui para você, ó. Mas por que Deus não faz isso? Oi, pastor. Pastor, eu já ouvi alguns testemunhos de várias pessoas que dizem que já foi no céu e no inferno, e hoje faz parte do inferno. Da macumba. Tá vendo? Agora, a pergunta é isso que eu ia perguntar agora. É o Espírito do engano. Eu só ia fazer essa perguntinha, Mas também porque... no céu é onde Deus está, né? Porque pode estar aqui na terra, mas Deus Exatamente. Então, ele morreu na cruz justamente por ó, eu te amo. Eu amo você. Ninguém que vai entrar no céu não vai dizer assim, ó, cadê as ruas de ouro aí? Onde está o palácio? Onde está o palácio? Cadê o palácio? Cadê? Então, vai falar que tem um rio de água cristalina, quero dar um mergulho, cadê? Não. Ele vai chegar lá falando: cadê Jesus? Aleluia. Cadê Jesus? Eu quero ver Ele, eu preciso ver Ele, eu preciso ver a glória dele. Louvado seja o nome. Ele vai lá por aquilo que Ele é. Glória a Deus. Amém? Bom, temos que ir para frente, meus irmãos.